Título 5 da Presidência do Tribunal. Artigo 42. Compete ao presidente do Tribunal superintender o serviço judiciário e administrativo da 15ª Região. Inciso 2º. Dirigir os trabalhos do Tribunal. Inciso 3º. Convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal Pleno e do órgão especial, propondo e submetendo as questões a julgamento, apurando os votos, proferindo votos de desempate e de qualidade, nos casos previstos neste regimento interno, e proclamando as decisões. Inciso 4º. Representar o Tribunal nas solenidades, atos oficiais, seminários e congressos, podendo delegar essas funções na seguinte ordem: ao vice-presidente administrativo, ao vice-presidente judicial, aos demais desembargadores do trabalho, observada a ordem de antiguidade em sistema de rodízio. Inciso 5º. Convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias da seção de dissídios coletivos, observado o disposto no artigo 76 deste regimento interno. Inciso 6º. Executar suas próprias decisões e as proferidas pelo Tribunal Pleno e pelo órgão especial, exceto na hipótese de execução de decisão proferida em ação rescisória, a qual será feita nos próprios autos da ação que lhe deu origem. Artigo 836, parágrafo único da CLT. Inciso 7º. Nomear o juiz do trabalho substituto e dar-lhe posse, bem como promovê-lo e dar-lhe posse no cargo de juiz titular de vara do trabalho, segundo o que for decidido pelo órgão especial, cabendo-lhe ainda dar posse aos desembargadores do trabalho e a todos o correspondente exercício. Inciso 8º. Oferecer representação contra magistrado ao tribunal nos casos previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, sem prejuízo da mesma competência do corregedor regional e do vice-corregedor regional, relativamente à sua área de atuação. Inciso 9º. Designar e nomear, dentre os servidores do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal, os ocupantes das funções comissionadas, bem como prover os cargos em comissão previstos em lei, observada a indicação dos desembargadores em relação aos servidores de seus respectivos gabinetes. 10. Nomear o diretor de secretaria de vara, indicado pelo juiz titular da vara do trabalho, assim como os chefes das divisões de execução, DIVEX, e dos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, SEJUSCs, mediante indicação do respectivo juiz coordenador, devendo assegurar que todos esses cargos sejam ocupados por servidores de carreira e bacharéis em direito, observando os seguintes procedimentos: a. Havendo a vacância do cargo de diretor de secretaria, o juiz titular de vara do trabalho ou o respectivo juiz coordenador deverá fazer a indicação no prazo de 60 dias, salvo nas hipóteses de remoção e promoção, quando poderá fazê-lo em até 90 dias. Rejeitada a indicação pelo presidente do tribunal, poderá ser interposto recurso dirigido ao órgão especial na forma do artigo 368 deste regimento interno, ou proceder a outra indicação no prazo da alínea A. Havendo omissão da indicação, esta será feita pelo presidente do tribunal na forma do inciso 9º deste artigo. A linha D. Na criação de varas do trabalho,
o presidente do tribunal designará interinamente o diretor de secretaria até que se efetive a indicação definitiva pelo juiz titular. A linha E, em se tratando de unidades que integram o projeto especializa e equaliza a nomeação dos cargos, observará o disposto neste inciso, no que couber, e eventual regulação específica quanto à indicação. Inciso 11. Nomear os secretários das seções especializadas e das turmas, em conformidade com o disposto no artigo 68, inciso 6º e artigo 81, inciso 2º, após submeter a indicação, no prazo de 30 dias, ao órgão especial para aprovação. Inciso 12. Remover ou relotar os servidores do tribunal dentro do território da 15ª Região e no interesse do serviço, exceto aqueles imediatamente subordinados aos desembargadores do trabalho. Inciso 13. Determinar a abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar, quando for o caso, por iniciativa própria ou mediante representação das autoridades competentes ou de qualquer interessado, e observados os requisitos legais, se for o caso, impor penalidades aos servidores do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal. 14. Conceder licença e férias aos servidores do Tribunal, mediante ciência e anuência prévia do respectivo superior hierárquico. 15. Prover, na forma da lei, os cargos efetivos do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal. Inciso 16. Conceder diárias e ajudas de custo dentro dos critérios estabelecidos pelo órgão especial. 17. Determinar os pagamentos aos magistrados e servidores, bem como os demais pagamentos de sua competência, observadas as normas legais específicas. 18. Determinar descontos nos vencimentos dos magistrados e servidores nos casos previstos em lei. 19. Conceder aos magistrados férias e licenças, exceto aquelas previstas no artigo 40, inciso 12. Inciso 20. Convocar juízes do trabalho na forma estabelecida no capítulo 16 deste título. Inciso 21. Manter a ordem e o decoro nas sessões, ordenar que se retirem as pessoas que se comportarem inconvenientemente e requisitar, quando necessário, força policial. Inciso 22. Baixar atos normativos da sua competência e fixar critérios gerais em matéria de administração financeira, autorizando a realização de despesas e seus pagamentos. Inciso 23. Organizar e publicar as listas de antiguidade dos desembargadores do trabalho, dos juízes titulares de vários do trabalho e dos juízes do trabalho substitutos, após a aprovação do órgão especial no primeiro mês de cada ano, atualizando-as a cada movimentação. Inciso 24. Decidir os pedidos e as reclamações dos magistrados e servidores em assuntos de natureza administrativa, competindo ao órgão especial, nestes casos, somente atuar como órgão recursal. Inciso 25. Designar os ordenadores de despesas e os servidores que deverão compor as comissões de contratação. Inciso 26. Autorizar e aprovar as concorrências, tomadas de preço e convites para as aquisições necessárias ao funcionamento dos serviços da Justiça do Trabalho da 15ª Região, subscrevendo os respectivos contratos e autorizando seus pagamentos. 27. Elaborar e submeter ao Tribunal Pleno projetos de lei para posterior encaminhamento ao Poder Legislativo ou órgão competente. Inciso 28. Designar juízes do trabalho substitutos para atender aos casos de afastamento, impedimento e suspeição dos juízes atuantes em unidades judiciárias de primeira instância, assim como para a manutenção da regularidade da prestação jurisdicional. 29. Apresentar proposta de alteração das circunscrições judiciárias com a finalidade de distribuição e lotação dos magistrados de primeiro grau. 30. Delegar competência para a prática de atos administrativos, exceto quando a matéria se referir a magistrado.
31. Expedir os autos de aposentadoria dos juízes de primeira instância e dos servidores deste regional. 32. Supervisionar os núcleos de atendimento aos magistrados e servidores aposentados e pensionistas. 33. Determinar, para conhecimento dos interessados, a publicação mensal no órgão oficial dos dados estatísticos sobre os trabalhos do tribunal realizados no mês anterior, além do número de feitos com vista à Procuradoria Regional. 34. Assinar os provimentos e atos normativos aprovados na forma deste regimento interno, além dos assentos regimentais e resoluções. Assento regimental é alteração de súmula. Inciso 35. Determinar a expedição de precatórios, ordenando o pagamento em virtude de sentenças com trânsito em julgado, proferidas contra as fazendas públicas e nas demais hipóteses previstas em lei, facultada a delegação ao vice-presidente administrativo. 36. Expedir as ordens que não dependerem de acórdãos ou não forem de competência privativa dos presidentes dos órgãos fracionários ou dos magistrados relatores. 37. Apresentar ao Tribunal Pleno até o mês de março o expediente de prestação de contas relativo ao ano anterior. 38. Apresentar ao Tribunal Pleno até o mês de março o relatório geral dos trabalhos realizados no exercício anterior, cuja cópia será enviada ao Tribunal Superior do Trabalho. 39. Submeter a análise e apreciação do Tribunal Pleno a proposta orçamentária prévia e para referendo a proposta orçamentária final enviada ao órgão competente. 40. Designar juiz titular de vara do trabalho para acumular temporariamente a titularidade de outra, na falta ou no impedimento de juízes do trabalho substitutos. 41. Fazer cumprir as decisões superiores e do próprio tribunal nos processos e na esfera de sua competência, bem como determinar aos juízes de primeiro grau que as cumpram, ordenando a realização de atos processuais e diligências necessárias. 42. Organizar as secretarias e os demais serviços necessários ao funcionamento da Justiça do Trabalho da 15ª Região, baixando, quando for o caso, os regulamentos que deverão ser observados pelas unidades de serviço. 43. Determinar a antecipação ou prorrogação do horário de funcionamento dos órgãos da Justiça do Trabalho da 15ª Região, inclusive o de seus servidores, ressalvado o horário de sessões dos órgãos judicantes do Tribunal. 44. Suspender preventivamente juiz não vitalício, na hipótese do parágrafo único do artigo 132, caso em que submeterá a questão à apreciação do órgão especial na primeira sessão administrativa ordinária subsequente à decisão. 45. Encaminhar a proposta de planejamento estratégico quinquenal ao Tribunal Pleno. 46. Convocar excepcionalmente audiência pública de ofício a requerimento de uma das sessões. Convocar excepcionalmente a audiência pública de ofício ou a requerimento de uma das sessões especializadas ou câmaras, pela maioria simples dos seus integrantes, para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante, debatidas no âmbito do tribunal. 47. Requisitar os processos de competência do Tribunal Pleno ou do órgão especial na hipótese descrita no artigo 173, parágrafo 1º deste regimento interno. 48. Instituir colegiados temáticos locais, na forma do artigo 374, parágrafo 2º deste regimento interno, ad referendo do órgão especial. Determinar a instauração de processo administrativo para ferir a incapacidade de magistrado, nos termos do artigo 140 deste regimento interno. 50. Submeter à decisão do Tribunal Pleno o procedimento disciplinar instaurado contra desembargador, nos termos do artigo 127 deste regimento interno. 51. Presidir a comissão de segurança prevista neste regimento interno.
Parágrafo 1º. Os atos praticados ad referendo do tribunal ou do órgão especial perdem a sua validade e eficácia, vedada a sua renovação, se no prazo de 120 dias improrrogáveis não forem submetidos à apreciação do colegiado competente. Parágrafo 2º. O presidente convocará o tribunal pleno ou órgão especial quando requerido por 1/3, pelo menos, dos membros do respectivo colegiado. Artigo 43. Compete privativamente ao presidente do tribunal conhecer e decidir de forma monocrática. Inciso 1º. Os pedidos de suspensão liminar em antecipação de tutela ou de suspensão de liminar em sentença nas ações movidas contra o poder público e seus agentes. O pedido de revisão do valor da causa. Inciso 3º. A reclamação para garantir a autoridade de suas decisões, observada a competência exclusiva dos demais órgãos. Artigo 44. O presidente do tribunal poderá designar, dentre os juízes do trabalho vitalícios, até 2 juízes auxiliares para exercício durante sua gestão, observadas as normas dos conselhos superiores. Parágrafo único. Desde que devidamente fundamentada, é permitida a prorrogação ou a convocação de magistrados de forma ininterrupta ou sucessiva. Capítulo 6 da Vice-Presidência Administrativa. Artigo 45. Compete ao vice-presidente administrativo substituir o presidente em suas férias, licenças ou nos impedimentos ou nas ausências ocasionais. Atuar como relator nos processos administrativos de competência privativa do Tribunal Pleno e do órgão especial. Atuar como relator nos recursos dirigidos ao órgão especial nos processos da mesma natureza, cujas decisões sejam de competência privativa deste colegiado. Determinar por delegação do presidente do tribunal a expedição de precatórios, ordenando o pagamento em virtude de sentenças com trânsito em julgado, proferidas contra as fazendas públicas e nas demais hipóteses previstas em lei. Inciso 4º. Exercer outras atribuições que de comum acordo lhe forem delegadas pelo presidente, ou que lhe tenham sido designadas pelo tribunal pleno ou pelo órgão especial. Inciso 5º. Indicar os servidores da assessoria da vice-presidência administrativa. Inciso 6º. Presidir a audiência de conciliação em recursos de revista. Inciso 7º. Presidir as comissões permanentes, conforme previsão deste regimento interno. Inciso 8º. Gerenciar e administrar o sistema do processo administrativo eletrônico ou outro que venha a substituí-lo, definindo os respectivos fluxos, inclusive para usuários externos, quando necessário. Parágrafo único. O desembargador vice-presidente administrativo assumirá a relatoria de todos os processos administrativos em andamento, ainda que o julgamento tenha se iniciado em gestões anteriores. Artigo 46. Aplica-se ao vice-presidente administrativo o disposto no artigo 44, limitando-se à designação de um juiz auxiliar para o presidente. São 2 para o vice-presidente administrativo, um juiz auxiliar. Parágrafo 1º. O vice-presidente administrativo contará com uma assessoria composta por, no mínimo, um cargo de assessor, um cargo de assessor técnico e 2 funções de assistente. Parágrafo 2º. Além da estrutura mínima prevista no parágrafo anterior, a presidência do tribunal poderá adotar a vice-presidência administrativa de um número maior de servidores, de acordo com a necessidade desse órgão e com a disponibilidade de funções comissionadas. Capítulo 7º da Vice-Presidência Judicial. Artigo 47. Compete ao vice-presidente judicial, inciso 1º, a distribuição dos processos na forma prevista no 145, observados os critérios estabelecidos pelo tribunal. Inciso 2º, decidir sobre quaisquer incidentes processuais, tutelas provisórias, inclusive desistências e homologações de acordos, mesmo quando os processos já tiverem sido julgados ou não tiverem sido ainda distribuídos, apreciando desde logo, mas de modo provisório e sem prejuízo do disposto no artigo 318, inciso 1º, as medidas liminares necessárias, quando a urgência do caso justificar a medida. Inciso 3º, despachar os recursos de revista interpostos das decisões das câmaras.
bem como os recursos interpostos de acordos das seções especializadas e do Tribunal Pleno e os agravos de instrumento resultantes de despacho denegatório do segmento desses recursos. Inciso 4º. Exercer outras atribuições que, de comum acordo, lhe forem delegadas pelo presidente ou que lhe tenham sido designadas pelo Tribunal Pleno ou pelo órgão especial. Inciso 5º. Indicar os servidores do gabinete da vice-presidência judicial. Inciso 6º. Convocar e presidir audiências de conciliação e de instrução de dissídios coletivos por delegação do presidente do tribunal e audiências de conciliação e recursos de revista. Inciso 7º. Presidir as sessões de julgamento da seção de dissídios coletivos na ausência do presidente do tribunal. Inciso 8º. Relatar todos os casos de iniciativa da Comissão de Jurisprudência para aprovação de súmula. Inciso 9º. Presidir as comissões permanentes, conforme previsão deste regimento interno. Inciso 10. Conhecer e apreciar as reclamações pré-processuais em matéria coletiva. Parágrafo único. Na hipótese do artigo 151, não havendo juiz convocado ou substituto, caberá ao vice-presidente judicial apreciar as medidas urgentes. Artigo 48. Aplica-se ao vice-presidente judicial o disposto no artigo 44, limitando-se à designação de um juiz auxiliar. Parágrafo 1º. O vice-presidente judicial contará com uma assessoria composta por, no mínimo, um cargo de assessor, um cargo de assessor técnico, 2 funções de assistente. Parágrafo 2º. Além da estrutura mínima prevista no parágrafo anterior, a presidência do tribunal poderá adotar a vice-presidência judicial de um número maior de servidores, de acordo com a necessidade desse órgão e com a disponibilidade de funções comissionadas. Capítulo 8º da Corregedoria Regional. Artigo 49. A Corregedoria Regional é composta pela Corregedoria e pela Vice-Corregedoria. Artigo 50. A Corregedoria Regional contará com pelo menos 2 juízes auxiliares, dentre os juízes titulares de vara do trabalho, sendo um indicado pelo desembargador corregedor regional e outro pelo desembargador vice-corregedor regional. Artigo 51. Compete à Corregedoria Regional exercer as funções de inspeção e correição permanentes em relação aos juízes de primeiro grau e respectivos órgãos e serviços judiciários. Parágrafo 1º. A Corregedoria Regional elaborará o plano estratégico de gestão para cada exercício, apresentando-o no mês de março de cada ano ao órgão especial e prestando contas de seus resultados. Parágrafo 2º. As atribuições previstas nos artigos 52.1 e 53.2 deste regimento interno serão definidas no plano estratégico de gestão previsto no parágrafo anterior. Artigo 52. Seção 1 do Corregedor Regional. Artigo 52. Compete ao Corregedor Regional, inciso 1º, exercer correição ordinária nas unidades de primeira instância, uma vez por ano e sempre que necessário. Exercer correição extraordinária ou inspeção. Inciso 3º. Processar e apreciar os pedidos de providências. Inciso 4º. Processar a correição parcial requerida pela parte contra ato ou despacho do juiz de primeira instância e, se admitida, julgá-la no prazo de 10 dias após a instrução. Inciso 5º. Processar as representações alusivas aos serviços judiciários e auxiliares das varas do trabalho e as que envolverem juiz do trabalho de primeira instância, determinando e promovendo as medidas necessárias à regularidade do procedimento administrativo ou jurisdicional. Inciso 6º. Apurar de ofício mediante representação e determinar, quando necessário, a imediata regularização ou as providências e as medidas adequadas. A linha A. Medidas adequadas ao cumprimento de prazos legais pelos juízes do trabalho de primeira instância. E a linha B. Medidas adequadas à prática de atos ou omissões dos órgãos e serviços auxiliares que devam ser corrigidos. Inciso 7º. Baixar provimento sobre matéria de sua competência ad referendo do órgão especial e decidir as questões deles provenientes. Inciso 8º. Analisar e, se for o caso, cancelar ou mandar retificar portarias, ordens de serviço, instruções e outros atos de natureza administrativa baixados por juízes do trabalho de primeira instância e seus serviços auxiliares quando contrariem a lei ou este regimento. Inciso 9º. Prestar informações sobre os juízes do trabalho de primeira instância para fins de acesso, promoção, remoção, permuta, afastamento para estudos e aplicação de penalidades. Inciso 10. Aprovar, quando não previstos em lei, os modelos a serem utilizados nos serviços de primeira instância.
11. Examinar em correção ou inspeção autos, documentos e demais dados da unidade, determinando as providências cabíveis, exceto quanto à eliminação de autos processuais, que será realizada na forma da lei. 12. Expedir instruções normativas aos serviços auxiliares das varas do trabalho. 13. Instaurar, instruir e submeter à apreciação do órgão especial procedimento nos casos de incorreção ou descumprimento de deveres e obrigações por parte do juiz do trabalho de primeira instância, assim como nos demais casos de faltas disciplinares, observado o princípio da ampla defesa. 14. Propor ao órgão especial, por motivo de interesse público, a instauração de processo administrativo contra juízes do trabalho de primeira instância. 15. Comunicar ao presidente do tribunal a necessidade de decretar regime de exceção em vara do trabalho e de designar juiz para responder pelo expediente judiciário, definindo normas a serem observadas durante a vigência do regime de exceção, mediante aprovação do órgão especial. 16. Realizar sindicâncias no âmbito de sua competência. 17. Supervisionar a elaboração dos relatórios estatísticos sobre o movimento processual e a atuação jurisdicional dos órgãos e dos juízes de primeira instância produzidos pela Secretaria da Corregedoria e determinar remessa ao presidente do tribunal para os fins do artigo 42, inciso 33. Inciso 18. Emitir parecer nos processos de criação, ampliação ou adequação de varas do trabalho, bem como nos casos de divisão ou revisão das jurisdições e circunscrições. 19. Decidir os conflitos de atribuições entre juízes de primeiro grau. 20. Fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 35, inciso 5º da Lei Complementar nº 35 de 79. 21. Decidir os recursos dos atos de natureza administrativa praticados por juízes de primeiro grau ou por servidores a eles vinculados, no âmbito das respectivas atribuições. 22. Emitir parecer nos processos de vitaliciamento de juízes. 23. Emitir parecer nos processos de indicação de diretores de secretaria e chefes de divisão. 24. Presidir audiência de conciliação em recursos de revista. Todo mundo faz isso. 25. Apresentar proposta de alteração das circunscrições judiciárias com a finalidade de distribuição e lotação dos magistrados de primeiro grau. Parágrafo único. Os atos praticados ad referendo do órgão especial, conforme a previsão contida no inciso 7º, perdem a sua validade e eficácia, vedada a sua renovação se no prazo de 120 dias improrrogáveis não forem submetidos à apreciação do referido colegiado.